Temos, não é? Sim? Aqui as câmaras está tudo? Temos? Faz favor. Muito obrigado. Bom dia, bem-vindos aqui a este espaço Conversas Soltas Santander Advance Empresas, hoje dedicadas ao tema Reabilitar para Revitalizar IFRU 2020. Agradeço a vossa presença, assim como todos os que nos estão a acompanhar aqui através da transmissão em direto nas redes sociais. Começo por agradecer e destacar os ilustres oradores que representam o painel de hoje pela qualidade e conhecimento profundo do tema que iremos abordar. Começo aqui pelo Dr. Carlos Abade, vogal do Conselho Diretivo de Turismo de Portugal. Muito bem-vindo. O engenheiro Manuel Boia, administrador da ADEN, Agência para a Energia. E o Dr. António Fontes, diretor-coordenador da área de fomento à construção do Banco Santander Tota. E um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Comissão Diretiva da Estrutura de Gestão do IFRU, o engenheiro Abel Mascarenhas, que deixo para o fim, porque vai continuar durante várias sessões. Portanto, lhe agradeço a disponibilidade de participação, não só sua, assim como da sua equipa, nesta iniciativa ao longo dos próximos meses. E uma palavra de apreço também para o parceiro de mídia, a Global Media Group, que é composta pelo Diário Notícias, Jornal Notícias, Dinheiro Vivo e TSF, pela parceria de sucesso editorial em anteriores iniciativas que foram dedicadas a esta temática, a temática de apoio às empresas deste país. Esta parceria de sucesso não é de toda alheia a reconhecida qualidade de trabalho desenvolvida pelo economista António Pérez de Metel, está piropos para todos, portanto, não, que tem sido moderador nestes debates, não teria ficado fora aqui disto. As oportunidades e as vantagens e o processo de candidaturas do programa IFRU 2020 são aqui o ponto de partida para 6 encontros que vamos realizar e que vão ser dedicados a esta temática de desenvolvimento urbanístico local e também de toda a periferia. Lisboa, Porto, Évora, Faro, Madeira e Açores foram, para já, os locais selecionados que foram escolhidos para estas conversas pelo potencial que representam na reabilitação urbana, impactados, naturalmente, pela forte atração turística que têm registado. Portanto, em função também das cotas dentro do IFRU 2020, vamos começar, as reuniões vão ocorrer nestes 6 locais. E, como certamente eu não vou ocupar aqui o espaço do que vai ser falado hoje, será apresentado hoje nestas conversas soltas, existem razões mais do que suficientes para nós considerarmos este programa IFRU 2020 como um dos maiores impulsionadores da economia local e da reabilitação urbana em Portugal. E esta é também uma aposta do Santander Tota para 2018. Umas palavras relativamente ao Banco Santander neste programa. Sendo o maior banco privado no mercado nacional, quer em ativos, quer em termos de crédito, dispõe de uma linha de financiamento ao abrigo deste programa 2020 no valor de 713 milhões de euros. Para terem uma ideia, o total da linha é de 1.400 milhões de euros, portanto, só o Santander Tota, dentro destas linhas, tem mais de 50% das linhas disponíveis e que são disponibilizadas pela banca. E com a missão, que é esta a nossa missão, de desenvolver ainda mais atividade de apoio às famílias e às empresas portuguesas, o Santander Tota assume aqui também um papel preponderante e decisivo no sucesso deste projeto, com efeito, naturalmente, direto na carteira de crédito dos clientes particulares e das empresas. Como eu referi, a nossa missão é de contribuir para o desenvolvimento de pessoas e empresas. E o banco posiciona-se assim, com empenho, quer, espero, com qualidade de serviço, competência e know-how das nossas equipas comerciais e que está preparada para, apesar de alguma burocracia que é expectável numa primeira fase, mas que à medida que este programa, e penso que esta é uma das temáticas também que será falada hoje, andar com mais velocidade e ao longo do tempo, vai-se diluindo mais na componente das câmaras, não tanto aqui do banco e dos organismos,
o Banco Santander estará aqui disponível para estar na linha da frente para apoiar este programa e todos os particulares e empresas que queiram concorrer. E, meus senhores, mais uma vez, esta é a primeira destas 6 conversas. Espero que tenhamos aqui 2 horas de uma boa conversa e que sejam dissipadas todas as dúvidas. 2 horas é muito? 1 hora? 1 hora com as dúvidas, se calharmos para 2 horas. E 1 hora de uma boa conversa. António, o palco é vosso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O Pedro já me tirou várias ginjas da boca, fez muito bem. Em primeiro lugar, queria saudar a presença de todos. Estou assim um bocadinho... ainda quero dar a palavra justamente a quem representa ao mais alto nível o Global Media Group, em nome do qual eu também me encontro aqui. Claro que sim. Sou o José Carlos Lourenço, faço parte da Comissão Executiva da Global Media. 2 notas muito rápidas. A primeira não podia deixar de ser para agradecer a oportunidade do Grupo Global Media continuar envolvido neste trabalho muito interessante que o Grupo Santander faz na perspectiva de esclarecer temas muito relevantes para a sociedade portuguesa. A revitalização é necessariamente um tema muito rico, muito transversal. Tem que ver com recuperar, em muitas circunstâncias, a memória coletiva nos centros históricos das nossas cidades, juntamente com outras atividades, nomeadamente como o turismo. Tem tido a responsabilidade de participar de uma forma muito ativa no crescimento económico do país, e para os nossos leitores e para os nossos ouvintes e para os utilizadores das nossas plataformas digitais, nomeadamente destas marcas. O Grupo Global Media tem um portfólio de marcas que ultrapassa estas que aqui estão, mas estas são seguramente das mais importantes: o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Dinheiro Vivo e a TSF. Este conteúdo é de uma riqueza extraordinária para que os nossos meios também cumpram a sua obrigação de fazer chegar ao maior número de pessoas informação de qualidade, a realidade explicada, analisada por profissionais, e nesse sentido, como já foi salientado, dificilmente teríamos melhores condições para o fazer com a ajuda de um painel de extraordinária qualidade que nos vai ajudar a perceber o que está em causa neste domínio. E com, naturalmente, a moderação do António Pérez Metelo, que é, desde logo, uma garantia de qualidade para os trabalhos que se seguirão. Temos vários meses à nossa frente para aprofundarmos estes temas. Estou absolutamente seguro que hoje começarmos com uma casa repleta, uma casa cheia de pessoas interessadas em saber o que aqui se vai passar, é o melhor sinal e augura seguramente muito sucesso para as sessões que se irão realizar a seguir. Um excelente trabalho. Muito obrigado. Ora bem, vamos então começar. Como aqui foi dito, eu estava habituado a debates num contexto, numa sala mais pequenina. Costuma-se dizer, lembrámos há bocado, quanto maior a nau, maior a tormenta. Mas esperemos estar à altura de enfrentar tudo isso. É com muito gosto que me encontro aqui para, ao tomar conhecimento desta série de conversas, dar-me conta que isto é uma coisa verdadeiramente relevante para a vida urbana onde se encontram e vive a grande maioria do povo português neste momento. E, portanto, eu espero que este conjunto de conversas seja efetivamente muito esclarecedor. Não levem a mal se eu puxar um bocadinho as conversas para a divulgação e um pouco pedagógicas, porque eu tenho em conta que não é só esta sala que nos está a ouvir, mas um muito mais vasto auditório a partir dos mídia que foram aqui enunciados, e que pode ser muito útil justamente divulgar e dar a conhecer vários aspectos deste instrumento. Ora, este instrumento tem um acrónimo um bocadinho arrevesado, IFRU 2020, tem 2 R's, curiosamente, um que tem a ver com reabilitação e outra revitalização, o que desde logo nos remete a que estes 2 conceitos não são a mesma coisa. Quem melhor do que o seu Presidente para nos começar a falar que bicho é este?
Ora, muito bom dia a todos, muito obrigado pela pergunta. Primeiro agradecer o convite que me foi endereçado pelo Banco Santander para estar aqui, muito obrigado. Cumprimentar também todos que estamos aqui, o Engenheiro Manuel Boia, o Dr. Carlos Abad e o Dr. António Fontes. E então, que bicho é que nós temos aqui? Bem, para ajudá-lo, não tem que dizer IFRU, pode dizer IFRU. Portanto, torna tudo Então, muito mais pronto. simples. Então não é rigorosamente o acrónimo. É uma adaptação lá, Exato. fonética. IFRU 2020. Portanto, o IFRU 2020 é um instrumento do Portugal 2020 integrado numa nova geração de políticas para a habitação. Uma política centrada nas pessoas. Este instrumento tem uma capacidade de financiamento de 1.400 milhões de euros e pretende reabilitar edifícios com idade igual ou superior a 30 anos ou com um nível de conservação menor ou igual que 2. Também tem como objetivo reabilitar zonas industriais abandonadas. Nível 2 é de facto muito malzinho. Não Muito é? mau, péssimo. Exatamente. E, Péssimo ou muito mal, sim. e também a habitação social. Nós não temos qualquer restrição no que diz respeito ao nosso cliente, pode ser uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada. Todos podem apresentar as suas candidaturas. Queremos mais habitação, mais desenvolvimento, maior sustentabilidade. Também não temos qualquer restrição ao nível, ao uso a dar ao imóvel reabilitado. Pode ser para a habitação própria, pode ser para arrendamento, venda ou atividades económicas. O que quer dizer que este instrumento é muito maleável, quer dizer, é muito adaptável às mais diversas solicitações. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que a plateia está desejosa para saber o ponto de situação disto, não é? Sim, Como é sim, que isto sim. está a correr? Não Sim, é? sim, sim, sim. Que balanço é que podemos fazer? Desde quando e até agora, como é que está? Exatamente. Portanto, as candidaturas abriram no dia 30 de outubro do ano passado. Está a correr muito bem. O balanço é muito positivo. Nós, neste momento, estamos a fazer uma forte aposta na divulgação deste instrumento financeiro e, por isso, estamos a fazer um roadshow por todo o país, continente, Açores e Madeira, em que já realizámos 10 sessões, 15 sessões, já foram realizadas 10 sessões, já percorremos mais... 10 em 15? 10 em 15. 10 em 15 programadas, sim, sim. Exatamente, já percorremos mais de 5.000 quilómetros, tivemos mais de 2.500 participantes. Isto dá uma média de mais de 200 participantes por sessão. Demonstra o interesse neste programa e como está na ordem do dia a reabilitação urbana. Ora, nós ainda amanhã vamos estar na Covilhã e na quinta-feira na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira vamos visitar o primeiro projeto IFRU 2020 que foi assinado entre um promotor individual e o Banco Santander. É um projeto que se destina a atividades turísticas. Terminando este roadshow, começamos logo um segundo roadshow. É o primeiro, mas não é o único. Até agora. Não, foi o primeiro, é o emblemático, Sim, não é? sim, sim, sim. Já há vários, portanto... É a assinados. candeia que vai à frente. Exatamente, é o primeiro, e o primeiro tem sempre, todos nós sabemos, é como a primeira namorada, tem sempre uma importância especial. Inesquecível. Exatamente. Também é natural fazer no turismo. Dizer que, acabando este roadshow, começa logo outro, em março, que é um roadshow ao nível das autarquias. Nós temos recebido muitos convites das autarquias e posso-vos dizer que neste momento já temos mais de 30 sessões agendadas para fazermos sessões de divulgação ao nível das autarquias. Por isso, até ao final do primeiro semestre, andaremos 2 vezes por semana no terreno. E é muito bom andar no terreno, porque quando andamos no terreno, conhecemos bem a realidade. E é muito gratificante, nestas sessões que temos feito, perceber que, quer na parte de perguntas e respostas, quer também no final, quando as pessoas vêm ter connosco, que estas sessões fazem a diferença entre as pessoas apresentarem a sua candidatura. Em termos de números, que é o que está toda a gente a imaginar, nós até ao momento temos cerca de 30 candidaturas com um valor de 100 milhões de euros. Mas penso que mais importante do que isso é o nosso potencial de crescimento. E olhando para a pipeline de projetos, nós temos mais de 200 intenções de investimento
com um valor de 750 milhões de euros. O que é mais de metade Exatamente. da base financeira deste instrumento. É uma dinâmica muito positiva e nós olhamos todas as semanas para os números e a sua evolução é muito positiva. Permite-nos mesmo dizer que estamos cada vez mais a ganhar ritmo de execução, cada vez mais estamos a ganhar velocidade de execução e eu penso que chegando aqui ao final do primeiro trimestre entraremos em velocidade de cruzeiro em termos de execução. Abel, deixe-me uma precisão. Porquê é que fala de mais de 200? Não são propriamente ainda candidaturas, são intenções manifestadas junto das instituições financeiras? Exatamente. Ah, bom. Exatamente. Sim, sim. E, Portanto, contactos preliminares manifestando interesse em tirar partido deste instrumento. Exatamente. E, portanto, o que eu penso que vai começar a acontecer no final do primeiro trimestre, entrando em velocidade de cruzeiro de execução, é que cada vez mais depressa as intenções se vão converter em candidaturas e cada vez mais depressa as candidaturas se vão converter em contratos assinados. Nós, para chegarmos até este ponto aqui, acho que podemos dizer que muito fizemos para chegar até aqui, mas temos a plena consciência que ainda muito nos falta fazer. Todos nós assistimos a todo um desenvolvimento e um progresso nas nossas cidades, em termos urbanísticos, de mobilidade, dinamização do espaço público, infraestruturas, rede de cuidados de proximidade e educação. Por isso, penso que hoje aqui, a questão que todos nós nos colocamos, penso que é esta. Qual vai ser o progresso que as próximas gerações vão assistir nas nossas cidades? Que desenvolvimento vamos ter? Que futuro vamos ter? Este é o nosso momento para respondermos a esse desafio. O IFRU 2020 é um programa de financiamento de 1.400 milhões de euros. É de longe o melhor programa de financiamento que existe em Portugal para projetos de reabilitação urbana, porque tem as melhores condições financeiras e porque em cada município existe um ponto focal, IFRU 2020, que é um agilizador, um facilitador, um acelerador dos projetos de investimento em reabilitação urbana. Acho que podemos mesmo dizer que é uma verdadeira via verde para o investimento em reabilitação urbana. Deixe-me fazer só uma pergunta, eu depois terei outras. Mas uma pergunta que é esta. Tem já uma estimativa de em quantas cidades do nosso país se poderá vir a aplicar, poderá haver projetos IFRU 2020? Portanto, o IFRU 2020 opera em todo o território nacional. Eu sei, mas eu estou a dizer, pelas intenções já manifestadas e pelo interesse acrescido das autarquias de que nos falou, tem alguma ideia do âmbito territorial que isto pode ter? Sim, está a corresponder à nossa expectativa. Nós, neste momento, temos intenções de investimento em todas as regiões do país. Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. E não é por acaso... Nas maiores cidades, seguramente. Tanto nas maiores como nas mais pequenas. E em todos os distritos, não é? Em todos os distritos. E nós quisemos dar um sinal muito importante, foi começarmos o nosso roadshow pelo interior. A nossa primeira sessão foi em Bragança. Coesão territorial é um dos pontos que está na nossa agenda. Gostaria só de dizer uma ou duas palavras ao Banco Santander, que está aqui presente, dizer que o Banco Santander tem como visão ser o melhor banco comercial, ganhando a confiança dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus acionistas e da sociedade em geral. Tem como características simples, justo e próximo. São a essência da sua cultura corporativa. E por isso muito nos honra o facto do Banco Santander ter acreditado no IFRU 2020, ter concorrido no âmbito do concurso público internacional, ter sido selecionado e ter ficado em primeiro lugar. E o facto de ter ficado em primeiro lugar tem uma responsabilidade acrescida. Nós sabemos que o Banco Santander, através de um conjunto de operações de fusão, é hoje uma referência na Península Ibérica. Por isso, nós temos toda a confiança que o Banco Santander vai ter um papel determinante na execução do IFRU 2020. Acho que a mensagem que agora é preciso passar é que as nossas cidades
não podem perder esta oportunidade. O país não pode perder esta oportunidade. Agora o nosso foco neste momento é execução, execução, execução. Permitam-me, olhando aqui para o Dr. António Fontes e para todo o banco, e olhando para todo o Banco Santander, desde as agências, aos serviços centrais, aos comerciais, aos centros de empresas, à administração, dizer que contamos convosco. As cidades contam convosco. O país conta convosco, porque juntos somos mais fortes e vamos criar cidades com futuro. Muito bem, esta ligação já está feita, portanto, António está à vontade. Agora eu queria era chamar à colação o turismo, porque evidentemente que esta revitalização urbana tem muitas facetas. Mas não é por acaso que aqui o turismo está representado neste painel, porque também terá o seu interesse próprio nesta matéria. Em que medida? Antes de mais, bom dia a todos. Eu queria umas primeiras palavras para agradecer ao Santander o convite para estar aqui presente. Aliás, nós temos estado com o Santander há muito tempo, também noutras linhas de instrumentos financeiros de apoio ao setor do turismo. O Santander é sempre um líder relativamente a essa matéria, portanto, saudar aqui o Santander. Saudar também aqui o Engenheiro Abel Mascarenhas e toda a equipa do IFRU. Tem feito um trabalho fantástico, quer no contexto do desenvolvimento do instrumento, quer também no contexto da promoção deste mesmo instrumento. Saudar também aqui a ADN, representante da ADN, é muito bom aqui estar convosco, saudar todos aqueles que aqui estão presentes e dar conta, quando eu ouvi aqui o engenheiro Abel Mascarenhas falar, quase que ele estava a falar da estratégia de turismo 2027, porque muitas das coisas que aqui referiu, de facto, têm a ver muito com aquilo que é o nosso posicionamento do setor do turismo para o futuro. Enfim, deixe-me só perder aqui só 30 segundos só para dar conta do que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de turismo, também para perceber o que é a reabilitação urbana para o setor do turismo do ponto de vista de importância e o que é a reabilitação urbana do ponto de vista de importância para o país. Todos nós, enfim, ouvimos falar daquilo que tem sido o crescimento do setor, mas só para dar aqui uma ideia, fechámos 2017 com receitas turísticas para o setor de 15,2 mil milhões de euros. Foi uma grande notícia. Foi uma grande notícia não só pelo valor em si mesmo, mas também porque isso representa 20% de crescimento face àquilo que já tinha acontecido em 2016, sem ser que 2016 já tinha sido um crescimento muito acentuado relativamente a 2015. Sobretudo, proximamente as coisas começarão a acalmar, porque estas taxas de crescimento não são... É um caminho. Não se inventou o perpétuo móvel. É um caminho. Ainda não. É um caminho. Mas para além deste crescimento que foi feito, que aconteceu relativamente às exportações, o peso que passou a ter nas exportações de quase 18% das exportações totais, o que é bastante significativo, e sobretudo aquilo que teve de impacto depois na vida das pessoas, porque foram criados no ano passado cerca de 50 mil postos de trabalho só no setor do turismo. E portanto aqui um papel muito importante naquilo que foi o contributo do setor do turismo, quer para a criação de riqueza no país, quer para a criação de emprego. E, de facto, a reabilitação urbana não é, evidentemente, alheia a este processo. Aliás, todo aquilo que tem sido, do ponto de vista de valorização das cidades, de qualificação das cidades, de tornar as cidades mais bonitas, melhores para visitar, tem sido, de facto, um contributo fantástico para o crescimento dos números do setor. E quando estava aqui a ouvir falar do engenheiro Abel Mascarenhas, eu tirei aqui quatro mensagens, 4 palavras que me parecem particularmente importantes. E porquê? Porque, apesar dos números que o setor, de facto, tem verificado, e apesar do reconhecimento internacional de que Turismo Portugal já tem, aliás, Portugal... Sempre premiado há vários anos. Não, mas pela primeira vez, em dezembro passado, premiado como o melhor destino do mundo. E, portanto, isso, de facto, foi algo de muito bom, precisamente porque é a percepção de valor de quem nos vê lá de fora. Mas, apesar disso, temos a consciência que, de facto, isto é um processo em crescimento. Foi aprovada a Estratégia 2027 do ano passado, precisamente para ir de encontro e resolver alguns dos desafios com que nos deparávamos. E, desde logo, a questão do interior, a questão da valorização do interior, a questão da coesão do território. O engenheiro Abel Mascarenhas falou isso e da importância que tem a requalificação urbana para a valorização das nossas cidades, particularmente aquelas que são no interior e, portanto, para criar cada vez mais fontes de atração para que os turistas visitem não só o litoral, mas também o interior do país. Esse é um dos desafios principais, de facto, daquela que tem sido a estratégia do setor do turismo e que é, claramente, valorizar turisticamente o interior e contribuir para a coesão económica e social do território. Falou também aqui da qualificação das cidades. E a qualificação das cidades
é, de facto, um eixo central daquilo que é a nossa atuação e que tem a ver muito com a valorização do território. Só valorizando o território, só qualificando o nosso espaço urbano e também o rural, é que conseguiremos criar condições para continuar a crescer de uma forma sustentada para o setor do turismo. Falou aqui também da sustentabilidade energética associada à reabilitação urbana. A sustentabilidade energética é um dos pilares dos objetivos a que nos propomos atingir em 2027, que é a sustentabilidade energética, a sustentabilidade ambiental, aliás, a sustentabilidade social e a sustentabilidade económica. E dentro da sustentabilidade ambiental temos, de facto, aqui a sustentabilidade energética como um dos fatores, um dos objetivos a atingir. E, sobretudo, a questão das pessoas. Este instrumento, o IFRU, pretende, de facto, atingir as pessoas porque, efetivamente, pretende tornar as cidades melhores para serem vividas. E é exatamente isso que também o turismo procura. Procura valorizar as pessoas. Procura, evidentemente, ter em conta a questão do turista, como é natural, mas procura também ter em conta aquilo que é a valorização profissional do setor, a valorização profissional dos profissionais do turismo e as pessoas e os residentes nas cidades. E, portanto, tudo aquilo que vem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e dos portugueses é, de facto, para nós algo também essencial. Porque no meio daquilo que é a nossa estratégia, a Estratégia 2027, estão, de facto, as pessoas. Por isso, este instrumento, que é um instrumento particularmente importante, é um instrumento robusto, do ponto de vista de capacidades financeiras, é um instrumento que claramente está a chegar a todo o país, portanto não é um instrumento que só existe no papel, não, é um instrumento que está a chegar ao país. Aliás, o Turismo de Portugal faz parte do Comitê de Investimento do IFRU e, portanto, e posso testemunhar isso, que de facto isso está a acontecer, e é um instrumento essencial para que, do ponto de vista do turismo, se consiga a valorização das cidades, a qualificação do território, a valorização das pessoas, a sustentabilidade ambiental que nós nos propomos atingir, de facto, durante os próximos anos. Carlos, deu-nos a sua visão. A minha pergunta é, este setor do turismo, que peso, que importância poderá ter na utilização deste instrumento financeiro? Bastante, aliás. No seu conjunto? Bastante. Aliás, o Turismo de Portugal esteve envolvido na iniciativa Jéssica, que foi uma iniciativa que precedeu o IFRU. Não tinha, de facto, enfim, todas as vantagens que tem o IFRU do ponto de vista de capacidade de atuação e de capacidade de intervenção, mas, enfim, foi já um primeiro ensaio relativamente àquilo que eram instrumentos de reabilitação urbana no contexto da utilização de fundos. E aquilo que aconteceu, o Turismo de Portugal foi um dos veículos de implementação em Lisboa e no Algarve, e aquilo que aconteceu foi que mais de metade daquilo que foram os fundos canalizados através desse instrumento foram efetivamente para a atividade turística. E, portanto, a atividade turística, o setor do turismo, aproveitou bastante do ponto de vista daquilo que foram os fundos alocados para o setor, permitiu reabilitar os edifícios, permitiu criar, de facto, condições para que pudessem ser desenvolvidas atividades económicas em edifícios que até então estavam abandonados, estavam degradados e que estavam a desqualificar as cidades. E por isso é um instrumento particularmente importante e é incontornável naquele que é o processo de crescimento do setor. Muito bem. António Fontes está em casa e está particularmente confortável nesta conversa. Como aqui já foi dito, o Santander, só o Santander, tem, se me permite, uma intervenção de uma dimensão que eu achei até um bocadinho, para mim, enfim, leigo na matéria, um bocadinho surpreendente, porque ter, de facto, mais de 50% entre os bancos que se habilitaram a participar neste IFRU, com 713 milhões, não são trocos. É uma coisa pesada, é uma coisa forte. Fala-nos um bocadinho da aposta do Santander no fundo, neste movimento que é tão importante e de que eu me lembro de há muitos anos se ouvir falar de que era preciso revitalizar e reabilitar centros urbanos em várias das nossas principais cidades, porque a população estava a fugir para as periferias, etc. Só havia uma forma de fazer isto bem e a preços depois que fossem acessíveis para quem se envolvia nesta matéria. Fala-nos um bocadinho disto e da importância que o Santander está a dar a este impulso que começou em outubro passado. Bom dia a todos, principalmente aqui aos meus colegas do painel. É verdade, o Santander está a dar muita importância a este programa, muito embora, como é sabido,
o Santander esteve sempre presente na promoção imobiliária ao longo dos anos e também na construção de raiz e nunca tive limitações ao financiamento deste tipo de operações. E ainda há muito pouco tempo nós tínhamos 1,5 bi financiado para a construção. Agora, nós somos, como é sabido também, somos um dos bancos mais sólidos do sistema português, somos um dos bancos com mais implantação a nível nacional e nas ilhas e, portanto, nós achamos que tínhamos de desempenhar aqui um papel importante para com a sociedade. Mas a consolidação com o Popular também permitiu o Popular este peso, não é? E mesmo a incorporação do Banif, que era muito forte nas ilhas, Sim. também nos permitiu, Sim. digamos, estar com uma abrangência maior a nível do território. Efetivamente. Mas eu acho que mesmo assim é de destacar que este banco tem uma cota superior do que os outros dois juntos. Sim, mas isso foi resultado do concurso público internacional eu sei. Que permitiu... Mas é um sinal de uma aposta. É sinal de uma aposta e de uma proposta de valor. Do envolvimento, exatamente. E, portanto, só que nós achamos que também não é menos importante isso do Banco Santander ser o primeiro ou um dos bancos mais sólidos e, portanto, achamos que devíamos estar a sério neste programa. E porquê? Porque nós achamos que, efetivamente, como já foi dito aqui, que a reabilitação urbana tem permitido, em muitas cidades, em especial no Porto e em Lisboa, melhorar a qualidade de vida dos portugueses e atrair muito turismo. E nós achamos que a nossa rede de agências vai permitir levar este programa a todas as cidades portuguesas e, com isso, permitir que nessas cidades também sejam atraídos os turistas, porque vamos, com os nossos financiamentos, vamos conseguir reabilitar os centros históricos e trazer a beleza dessas cidades e permitir que assim haja mais vida, haja mais alegria nessas cidades, como há hoje em dia no Porto e em Lisboa. António, deixe-me fazer uma pergunta que eu não faço deliberadamente ao Presidente do IFRU, porque já sei como responderia. Mas do seu ponto de vista, do setor financeiro, ligado a esta questão, quando nós vimos, há muito tempo, que viajando por fora, nós vamos a cidades que temos a sensação que estão acabadas, que tudo foi já reabilitado, que está tudo bonito, certinho, direitinho. Não é bem o caso de algumas das nossas cidades. Este pode ser um instrumento para atingirmos isso nos próximos anos? Claramente. Que perspectiva é que tem nessa matéria? Este financiamento é muito importante para se avançar drasticamente nessa matéria. É porque, apesar de que nós temos cidades como, por exemplo, Viseu, que é uma cidade do interior, que já está muito bem reabilitada e que já tem muito turismo. O que eu acho é que é preciso fazer chegar às outras cidades, que atualmente ainda não chegou lá o investimento, é necessário chegar a essas cidades e reabilitar os edifícios, de forma a que se criem mais serviços e assim poder atrair os turistas. Claro. E, portanto, eu acho que este instrumento é fundamental nesse aspecto, porque tem condições, de facto, ímpares. E quanto à dimensão do instrumento? O que é que significa, do seu ponto de vista, estes 1.400 milhões? Para este objetivo, não é? Porque já percebemos todos aqui que não fazem a coisa por pouco. Quer dizer, a ambição deste programa é grande. Sim, mas a ambição deste programa não é para um ano também. Claro. Isto é ao longo de 3 ou 4 anos e, portanto, eu acho que é perfeitamente ajustável. O 1,4 bi é perfeitamente ajustável. E se nós virmos as candidaturas que já existem, portanto, isso é a maior prova que nós poderíamos ter. Muito bem. Agora, o que eu acho que é importante é passar, efetivamente, para outras cidades. Porque a concentração, nós temos visto o pipeline e a concentração ainda é muito em Porto e Lisboa e, portanto, o que é necessário é fazer a divulgação para as outras cidades e fazer chegar lá. Sim, mas aqui, modestamente, estas nossas conversas também se vão descentralizar. Claro. E, sobretudo, o Roadshow, acho, pelo que ouvimos, aposta muito em trazer mais informação noutros centros. Última questão, para já. Volta-se a falar de que o crédito à habitação
está a subir muito depressa, o Banco de Portugal deve ou não deve moderar isto. Isto é, que pode haver aqui problemas de medição do risco que não estejam de novo a ser bem feitas. Isto é uma trick question para um banqueiro, evidentemente, que nunca dirá que isso acontece no seu banco. Mas o risco deste instrumento financeiro no quadro deste trabalho de revitalização está bem enquadrado, do seu ponto de vista, está bem medido? Ora bem, o risco das operações vai ser analisado pelos bancos e, como tal, cada banco tem a sua política de risco. No concurso público internacional que foi feito e no âmbito da candidatura, isso foi avaliado pelo comitê do IFRU e entendeu que a nossa proposta, em termos globais, era a melhor. Nós não vamos abdicar dos nossos critérios de risco. E nós sempre fomos muito prudentes no critério de análise das operações e o que fazíamos antes é o que vamos fazer agora. Agora, efetivamente, há projetos que antigamente não eram viáveis porque só eram viáveis a determinado prazo e que com este mecanismo são viáveis, podem ser viáveis a um prazo superior e portanto, nós já o poderemos financiar. Exatamente. E, portanto, nesse sentido, eu acho que não vai aumentar o risco. O que vai aumentar é o período de maturidade das operações. Relativamente à questão que colocou do crédito à habitação estar a proliferar e portanto, Estou a fazer eco sim. do que se começa a ouvir. E é o que se ouve. Mas os números que nós temos no nosso banco não indiciam isso. Porquê? Porque os números anteriores de crédito à habitação, de crescimento de crédito à habitação, eram baseados em operações muito alavancadas, que normalmente eram financiadas entre 90% e 100%. Hoje em dia, as operações que aparecem de crédito à habitação e que nós estamos a financiar são operações com LTV muito inferior. E, portanto, são operações muito mais confortáveis do ponto de vista de risco. E, portanto, não creio que necessariamente este programa vá originar esse tipo de situação. Agora, é preciso ter critério quando estamos a analisar as operações. Claro, muito bem. Diz o grande livro que os últimos são os primeiros e acredito, do meu ponto de vista do interesse, o setor energético e a neutralidade carbónica a prazo parece-me que é provavelmente o aspecto mais importante que em qualquer debate se poderá, digamos, aflorar. Manuel, pergunto-lhe a si, qual é a ambição energética deste programa? Descreva-nos o que é que este instrumento também pode ajudar àquilo que estamos ainda bem longe de conseguir, que é aquela relação com a energia que não estraga o planeta e que nos faz avançar a todos com qualidade de vida. Bom dia a todos. Faço meus, aqui sendo o último, os agradecimentos ao convite à Adenda estar presente e agradeço também aqui ao painel. Em resposta e em enquadramento à sua questão, qual é o contributo da eficiência energética para a reabilitação, de onde é que isto nasce? Nos últimos 10 anos foram emitidos mais de 1,4 milhões de certificados energéticos para imóveis. Estes certificados energéticos identificaram 2 milhões de medidas de melhoria que correspondem a 800 milhões de euros, até 800 milhões de euros de ganhos em poupanças de energia por ano. Portanto, os 1.400 milhões que começamos aqui a ver começam a fazer um bocadinho de sentido e até pecam por escassos face, se calhar, à realidade nacional que todos conhecemos. É um primeiro grande passo, muito grande passo, mas reconhecerá que é um empurrão com dimensão suficiente para depois poder ter outros seguintes. Com certeza. E é por isso que aqui estamos. Mas estas poupanças, em termos de eficiência energética, se obtêm para as famílias, para as empresas, para o Estado, são, digamos, o cerne da questão de permitir que estas operações tenham sucesso. A certificação energética e a eficiência energética, em particular, permitem uma redução muito substancial nos custos com a energia. Permitem também a melhoria de conforto e a melhoria de conforto associada a isso, as melhorias de condição de saúde dos consumidores. Tudo isto tem valor económico. O que está por trás
digamos, dos resultados que se obtêm com a eficiência energética tem valor económico. Os estudos que nós temos vindo a fazer, e outros a nível europeu e também nacional, têm-nos dito que estas operações de reabilitação e eficiência energética, não só em edifícios novos, quando se colocam à venda edifícios reabilitados com classes de classificação energética superiores, A ou A+, a valorização do imóvel, quando comparada com outros que não estão nessas condições, tem um acréscimo de 6 a 10%, que é muitíssimo significativo. Há, aliás, casos... É o prémio energético. É o prémio energético. Há casos como fruto de outras situações, como os grandes centros urbanos, em que esse prémio até é muito mais elevado. Existe também uma outra componente associada, que é o tempo de colocação em mercado, que é substancialmente inferior. Eu vou dar um exemplo para se perceber. O IFRU tem um bocadinho de candidaturas, como podem certamente confirmar, com um bocadinho maior de valor, mas os números que temos para um edifício tipo em Portugal, que tem 8 frações, um valor patrimonial de 1 milhão de euros, o investimento associado a fazer alguma reabilitação associada à eficiência energética anda à volta dos 80 a 90 mil euros. Consideramos 3 componentes de retorno deste investimento. Uma, as poupanças que são geradas em termos de consumo energético, no tempo de vida útil desses investimentos, que, grosso modo, na eficiência energética são grandes, não têm períodos de retorno curtos, são períodos de 10, 15, 20 anos, alinhados, aliás, com o imóvel, e que contam valores que podem ir a 30, 40 mil euros. O efeito da valorização que já referi do imóvel, que pode ir dos 80 a 100 mil euros, e o efeito muito importante também, curiosamente, é da ordem do investimento que me está a falar. É da ordem do investimento. E ainda associado a isto um contexto de aproveitamento de benefícios fiscais. Eu só estou a falar na componente ligada mais diretamente à eficiência energética, porque há uma série de benefícios fiscais que os investidores em reabilitação podem aproveitar, que se somam a estes. Se incluirmos um evento de transação do imóvel associado a isto, pode acrescer ainda mais cerca de 60 mil euros. As contas, no final, o que nos dizem é que o retorno do investimento, em termos de valor atual líquido, descontado do investimento, anda à volta dos 70, 80 mil euros. Eu acho que é um investimento muito interessante. Sim. Tem períodos de retorno grande, precisa do envolvimento da banca para apoiar os investidores, sejam pequenos, grandes proprietários, porque é um investimento que demora, precisa de maturidade, mas tem esta característica importante de dar retorno ao investimento efetuado. Mas deixe-me perguntar, essa perspectiva, que além de mais é uma perspectiva também de rentabilidade, quer dizer, não é só abraçar as árvores e sermos amigos das árvores, não é? Mas, pelos vistos, faz sentido. Essa componente digamos, de valorização energética está sempre presente nas apresentações do IFRU ou não? Está sempre. Nós temos acompanhado recentemente este roadshow do IFRU, vamos continuar a acompanhar. Há agora mais algumas sessões para acabar as 15 sessões. O que eu queria perceber era isto. A componente energética é uma opção de alguém que está mais preocupada com o CO2, etc., ou é, digamos assim, um estímulo de qualidade e de visão de futuro ligado a este instrumento? É isso que eu... Até que ponto é que está metido no instrumento? Está intimamente ligado. Eu vou-te explicar. Explique-me lá como. O IFRU 2020 tem esta grande característica de ser o primeiro instrumento em Portugal assente de uma forma muito ágil e integrada com o sistema de certificação energética. Pois, o que é que é feito neste momento? O investidor e a sua equipa de projeto é acompanhado por um perito qualificado, que é um profissional independente, que emite o certificado, acompanha todo o projeto, emite um certificado ao lado do projeto, identifica esse certificado, tem um número único,
é identificado junto da plataforma que a banca utiliza para validar esses instrumentos e a banca pode, para além da sua análise de risco da operação que o faz, coloca estes números na aplicação e de retorno tem de forma instantânea a avaliação dos custos ótimos e de referência para um conjunto de medidas de melhoria e de reabilitação que estão ligadas Sim, com a eficiência que eu vi energética. que são muito específicos e muito diversificados. São Quer dizer, cerca de 20. quer dizer, são pode-se cerca de atuar em muita coisinha. Muito- Não é? Num- Tem essa informação que é, digamos, de forma independente e qualificada, transmitida como tendo, com os valores de referência, e pode dar esse apoio à banca para complementar, digamos, a análise de risco. Associada tem não só essa componente da valorização, mas também a componente das reduções de consumo que nos interessa para Claro. cumprir as metas em 2020 a que nos comprometemos. Diga-me já agora, porque esta conversa pode talvez aqui e ali, já aconteceu com o turismo e muito bem, alargar-se um pouco mais. Eu tenho a noção de que temos uma tarefa coletiva na nossa sociedade importante, que é aumentar a eficiência energética em edifícios, no sistema de circulação também, mas nos edifícios seguramente também, que era uma coisa de que não se falava aqui há uns tempos atrás, mas que é efetivamente muito relevante. Em que ponto é que estamos nisso? Porque a tarefa é grande e até que ponto é que isto pode ajudar para metas que existam para além e muito para além deste instrumento? Estamos no bom caminho. Isto é, aqueles ganhos de que me falou estão seguramente aquém de tudo aquilo que se tem que conseguir nos próximos anos, em todas as componentes da sociedade, para termos a neutralidade de carbono, de que tanto se fala. Estamos no bom caminho para atingir as metas de Portugal 2020. Este instrumento em particular vai contribuir em muito para esse objetivo. Ainda não estamos lá. Sim, até Ainda 2020 já não temos muito Ainda tempo não para isso, ainda não estamos lá. mas dará algum contributo. Há novas metas também para 2030 Sim. E Para essas, nessas sim. julgo Sim. que conseguiremos atingir. Sem prejuízo de 2020, porque iremos lá chegar. Deixe-me só dar nota de mais aqui um conjunto de números que eu acho que são importantes neste contexto da reabilitação. Sim. Em termos de eficiência energética, a reabilitação está a crescer 3 vezes mais do que a construção nova. E vou-lhe dar nota só aqui de um efeito importante que a reabilitação energética, a reabilitação urbana tem trazido em termos de eficiência energética. Nós estamos a observar que nos projetos de reabilitação que nos são submetidos com certificados, mas sobretudo associados às grandes intervenções, os resultados que estamos a obter, por exemplo, para prédios que são pré-anos 60, que não têm requisitos obrigatórios mínimos no que a eficiência energética diz respeito, portanto, os investidores não estão obrigados a cumprir com mínimos em que outras situações acontece. Os que estamos a obter é, em termos de indicadores de eficiência energética, projetos e execuções que são 20% acima do que os edifícios novos estão obrigados. O que é, ou seja, a eficiência energética traz aqui um conjunto de soluções diversificadas que permitem atacar o problema e trazer estes edifícios para critérios e para resultados melhores do que os edifícios novos estão obrigados. Sem ironia, parecem mais papistas do que o Papa, esses projetos, não é? Porque pretendem ir mais longe. Pretendem ir mais longe, e como eu os referi antes, isto está sempre associado a valor. Quem começa a meter as mãos dentro do problema e a perceber que associado a isto tem uma componente de valorização e a fazer as boas muito contas, grande, não é? E a fazer as boas contas, consegue os dois efeitos. A reduzir os consumos, ter preocupações de eficiência energética, aumentar o conforto, valorizar os seus imóveis. Uma pequena nota também relativamente, nos últimos 3 anos, o que temos verificado, por exemplo, relativamente a estes processos de eficiência energética em grandes intervenções, é que as necessidades de aquecimento dos edifícios reabilitados se reduziram em 75%. Nestes casos. É um valor muitíssimo significativo e que julgo que será um padrão
que se poderá ver aqui no IFRU de futuro com a sua execução. Prometo que para já é a minha última pergunta. E os estrangeiros, sim, porque eu conheço russos que passam frio em Portugal, que não passam frio na Rússia, porque têm os edifícios todos muito bem aquecidos, mas que acham que o frio, que o inverno em Portugal é um horror, nomeadamente no norte do país. Isto está a ser considerado, isto é, que haja também mais conforto havendo eficiência energética, porque é uma reconhecida deficiência na construção portuguesa, que parece que ninguém ligou de que há efetivamente frio e que há que aquecer as casas. Como é sabido, houve aqui vários períodos. Já que me falou do aquecimento, portanto é uma... E é um resultado do que já está a acontecer. Como é sabido, há aqui vários períodos de construção com vários tipos de obrigações. Antes dos anos 60, pré-anos 60 foi de uma forma, dos anos 60 e aos anos 70 foi de outra, até aos anos 80, depois aos anos 2000. Há muitas casas que não retêm, não é? Que perdem, dissipam energia, que é uma coisa... As principais intervenções em termos de requalificação e reabilitação urbana ligadas à eficiência energética têm precisamente a ver com o envolvente do edifício, com o isolamento térmico exterior e interior, sim. com as coberturas, é a grande intervenção de reabilitação. E que permite estes ganhos que eu lhe referi aqui, os tais, a redução em 75% das necessidades energéticas de aquecimento. Muito bem, Abel. Diga-me só uma coisa que é uma curiosidade minha. Porquê é que se lembraram agora de fazer o IFRU? Ou melhor, o ano passado. O que é que levou? Porque, enfim, estes problemas e esta ideia, esta vontade existia, não é? Não é bem agora, não é? Não, mas quer dizer, como é que se conjugaram os fatores que permitiram, digamos, o lançamento deste instrumento o ano passado? É uma excelente pergunta. Portanto, o IFRU 2020, como eu disse anteriormente, é integrado no Portugal 2020. E o que acontece, como todos sabem, é que existem em Portugal 1 milhão de edifícios que carecem de necessidades de reparação. Então, no âmbito do Portugal 2020, foi feito um estudo que se chama uma avaliação ex ante para os instrumentos financeiros e foi identificado nesse estudo que havia uma falha de financiamento entre 1.250 milhões e 1.750 milhões, daí os 1.400. E também foi identificado que existia dificuldade de acesso a financiamento para projetos de reabilitação urbana. E daí nasce então o IFRU 2020. Estamos a falar de quando? Em 2015, 2016, 2017 já? Portanto, foi em 2005, por essa altura, exatamente. Foi aí que começou o projeto, que teve que ser implementado. Isto é um instrumento bastante complexo, não só na parte financeira, como na parte energética, na parte dos fundos estruturais, na parte do setor financeiro. Concurso internacional, para as candidaturas, tudo isso, portanto, isso levou tempo. Levou o seu tempo. Felizmente que, e posso partilhar aqui convosco, porque penso que é importante também percebermos a importância dos instrumentos financeiros hoje em dia. Porque é que se fala tanto disto? Sim. Por uma razão muito simples, porque os instrumentos financeiros têm uma capacidade de alavancagem de financiamento. E porquê é que isto é assim tão importante? Ora, todos nós já ouvimos falar no Brexit, uns gostam, outros não gostam, mas a realidade é que o orçamento europeu está a sofrer uma forte pressão. E por isso, no próximo quadro comunitário, os instrumentos financeiros vão ter um papel ainda mais importante pela sua capacidade de alavancagem. Porque, e posso-vos confidenciar que ainda este mês tivemos a convite do Banco Europeu de Investimento, que é um dos nossos maiores financiadores. Fomos convidados para ir ao Luxemburgo, na sede do Banco Europeu de Investimento, apresentar o IFRU 2020. E estavam lá também outras entidades financeiras aqui da Europa que apresentaram também os seus programas de financiamento de reabilitação urbana. E o resultado dessa sessão que podemos tirar é que o IFRU 2020 já é visto como um European Case Study. E porquê?
porque consegue fazer várias coisas muito difíceis. Uma delas é a combinação das fontes de financiamento. Pois nós temos fundos do Banco Europeu de Investimento, fundos do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, fundos do Portugal 2020, fundos estruturais, fundos do Orçamento de Estado, à contrapartida pública nacional, e fundos da banca privada. Ora, gerir a combinação destes fundos todos é muito difícil, mas está feito e está a funcionar. Por outro lado, mostramos também que os instrumentos financeiros têm muita importância, porque nós conseguimos, com 100 milhões de fundos estruturais, gerar 1.400 milhões de financiamento. É uma alavancagem com um fator multiplicador de 14 vezes. Claro. Há aquela barreira psicológica das 10 vezes, mas nós conseguimos ultrapassar. Se pensarmos no Portugal 2020, tem cerca de 25 mil milhões. Se não aplicássemos o do IFRU, mas se aplicássemos 10 vezes, estaria 250 mil milhões. Portanto, os instrumentos financeiros são muito importantes. Também porque em cada município existe um ponto focal para o IFRU 2020, que é muito importante, porque uma parte do tempo da execução destes projetos passa-se aí. E que ponto focal é esse em cada município? Portanto, nós, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realizámos um protocolo com eles e pode ser visto no nosso site, existe uma lista de pontos focais do IFRU 2020 em cada município. Quando queremos pedir um parecer de enquadramento ou tirar uma dúvida, está lá o contacto da pessoa e, portanto, um contacto muito próximo. Muito bem. Por isso é que muitas vezes eu digo que, com este protocolo, isto foi uma verdadeira política de descentralização, porque realmente as pessoas contactam diretamente com Direta e localmente. com as autarquias. Muito bem. É como os bancos, não têm que vir a uma cidade grande fazer o seu pedido de financiamento. É ali na agência mais perto de sua casa. Depois, outro ponto importante também tem a ver com o facto de nós não apoiarmos qualquer projeto. Nós só vamos apoiar os bons projetos, aqueles que são projetos sustentáveis. E porquê é que são projetos sustentáveis? Porque cada município dá uma opinião vinculativa sobre o projeto apresentado. Isto quer dizer que o projeto apresentado se integra na estratégia sustentável de desenvolvimento urbano de cada município. E, por outro lado, existe um certificado energético emitido por um perito qualificado pela ADN que atesta que existem ganhos de eficiência energética. Todos nós... Isso é condição necessária, não é? É obrigatório. Eu acho que este é um ponto muito importante que vale a pena ser conhecido, não é? Quer dizer, não se pode fazer aquilo que cada um pensa, tem que se fazer com um sentido coletivo de ganho neste setor que é vital e estratégico para o nosso país. Exatamente. Portanto, nós obrigamos a que haja ganhos de eficiência energética e se todos pensarmos que hoje está no topo da agenda as alterações climáticas, percebemos que temos mesmo que ter eficiência energética e temos que ter mesmo projetos sustentáveis. E é por isso que, por serem projetos sustentáveis, podem ter condições de financiamento, junto do Banco Santander, extremamente vantajosas. As condições são maturidades até 20 anos, períodos de carência mais alargados, até 4 anos, taxas de juros muito inferiores a qualquer linha de financiamento para a reabilitação urbana, é praticamente metade, e também comissões reduzidas. Deixe-me perceber isto, e foi por saber isto e haver estas exigências que também o Santander pôde apresentar a sua proposta de valor ganhadora, digamos, com preços competitivos, digamos assim, não é? O círculo fecha-se com esta lógica, não é? Exatamente. Maior exigência, os Portanto, parâmetros e, portanto, também o risco é influenciado por isso positivamente e o que permite dar uma proposta nesse sentido. Era só para clarificar isto, porque isto está, como dizia outro, está tudo ligado, não é? E há aqui um ponto importante. Podemos pensar, certificação energética. Se nós pensarmos que estamos a apoiar edifícios com mais de 30 anos ou com um nível de conservação menor ou igual que 2, percebemos que muito facilmente se conseguem obter ganhos de eficiência energética, porque os edifícios estão mesmo, portanto, ou em muito mau estado ou já têm uma idade muito avançada. Portanto, eu diria que é praticamente automático estes ganhos de eficiência energética. O que temos são certificados energéticos que atestam que antes e depois
nós conseguimos ter ganhos de eficiência energética e medi-los. Quanto é que foi? Porque não basta dizer que temos, é preciso medi-los. António, para o Santander, isto é uma oportunidade de negócio, quem sabe, para novos clientes que se podem revelar futuramente clientes de qualidade, não é? Para outros voos, para outras coisas, com o próprio banco. Ou seja, o projeto, tendo uma parte de componente energética, é um projeto que obviamente é melhor e diminui o risco da operação, porque o projeto em si é melhor. Obviamente que nós não analisamos só o risco pelo projeto, mas pelo promotor e pela localização. Mas as localizações também são melhores, porque em princípio são nos centros históricos ou nas zonas que foram definidas como zonas prioritárias para a reabilitação urbana. E que era uma pena estarem, digamos assim, num pousio, não é verdade, de edificação, não é? Exatamente, que estão praticamente abandonadas e que os próprios promotores, face à ausência de fontes de financiamento, desacreditaram que seria economicamente vantajoso para eles fazerem a reabilitação do edifício. Sim. E isto liga evidentemente com o turismo, não é? Porque a ideia não só de atrair mais pessoas, mas de subirmos o valor unitário daquilo que oferecemos, é uma estratégia, não é verdade, que vem sendo falada e que passa por este alindamento do nosso espaço. Claramente, sim, claramente. Aliás, um dos objetivos que nós temos tem a ver com a sustentabilidade económica e, no fundo, é crescermos até 2027 para um número de receitas turísticas na ordem dos 26 mil milhões de euros. Portanto, neste momento atingimos os 15 mil milhões, portanto, ainda temos aqui algum tempo para atingir esse valor, e esse valor só é atingível se, entre outras coisas, podemos, de facto, continuar este processo de reabilitação e de regeneração das cidades. Não só relativamente a Lisboa e o Porto, onde claramente este processo de reabilitação pôde desconcentrar dentro da cidade a própria oferta e a procura. Portanto, havia espaços da cidade de Lisboa, por exemplo, onde provavelmente já não íamos há muito tempo e agora passámos aí. No Porto, a mesma coisa. Sim. Mas também aquilo que nós podemos... No Porto agora quase que não se pode ir a lado, porque mas não se ia. Mas não se ia. Está extraordinariamente transformada a cidade. Completamente transformada. Mas também porque este processo permite fazer outra coisa, que é o de podermos crescer no interior. Temos que ter a consciência que, efetivamente, este crescimento que tem existido de facto em resultado daquilo que tem sido a dinâmica, nomeadamente os destinos mais tradicionais. Lisboa, Algarve, Porto, Madeira, claramente tem dado um contributo fantástico para aquilo que tem sido o crescimento do setor, mas temos todo o país, que de facto tem recursos excepcionais para serem turisticamente apropriáveis. E isso só é possível fazer se de facto nós continuarmos a fazer este processo, que é também de requalificação das cidades do interior. Carlos, e se me permite, esta conversa é como as cerejas, vou-me lembrando, Évora, muito antes disto, tinha um prestígio próprio pelo alindamento dentro das muralhas que tinha feito, não é? E que era objeto de visitas específicas nessa situação. Exatamente. E é isso que é preciso, possível de replicar por todo o país. Exatamente. Agora, felizmente, já há outras cidades também, que já foi referido, não é? Viseu, etc. Claro. E é nesse contexto que, de facto, nós antevimos, de facto, um crescimento substancial daquilo que é a atividade económica dentro dessas regiões, motivada muito e promovida muito pelo setor do turismo. É claro que, e há pouco pegando aqui nas palavras aqui do meu colega de debate, naturalmente que este alindamento das cidades do interior não é só para visitar, para o turista visitar, é também para criar condições para que as pessoas que lá estejam vivam melhor, estudem e trabalhem e abram o seu negócio, porque é precisamente isso que se pretende. Sem não é? investimento. A reabilitação urbana só por si, no sentido de alindamento dos edifícios, é alguma coisa, mas é pouco. O que é necessário, de facto, é a regeneração económica que está associada a esses processos de revitalização. E é, no fundo, esse crescimento do setor em todo o país que é, efetivamente, uma das estratégias centrais do turismo. Mas, se me permite, se eu tivesse mais 2 ou 3 minutos, só falar sobre a questão da sustentabilidade energética, porque é algo que é para nós particularmente importante. E há pouco, quando eu estava a referir que tipo de objetivos é que existem para atingir em determinados setores, é necessário ter em conta que, para além do crescimento económico que antevimos relativamente ao setor do turismo e que vai ser conseguido em todo o território e em todo o ano,
quebrar cada vez mais a questão da sazonalidade. Sim, sim. O que se pretende é que isso se faça de uma forma sustentável. E sustentável do ponto de vista social, no sentido em que tem que haver a valorização dos profissionais do turismo, tem que haver a preocupação com os residentes das cidades, mas também a sustentabilidade ambiental. E nesse contexto, aquilo a que nos propomos atingir é que em 2027, 90% das empresas do turismo tenham introduzido e tenham incorporado as soluções de eficiência energética, para além de gestão da água e gestão dos resíduos. Portanto, tudo isto é de facto algo que nós estamos a acompanhar com muita atenção e, portanto, este instrumento é um instrumento que é para nós vital do ponto de vista de conseguirmos alcançar esses objetivos. Meus senhores, em que data é que nos vamos reunir de novo aqui e dizer está feito, aquilo que tínhamos falado em fevereiro de 2018, esta fase deste trabalho está concluída? Quem se habilita com uma data? Bom, acho que antes de responder à sua pergunta, que é uma ótima pergunta, acho que temos que dizer como é que as pessoas podem aceder a isto. Sim, sim. E, portanto, são preciso fazer 3 coisas, muito simples. Uma das coisas é dirigir-se ao ponto focal e pedir o parecer de enquadramento. Outra coisa que é preciso fazer... O parecer de enquadramento sobre o estatuto em que está Exatamente. o edifício, digamos assim. E o projeto de Se se pode habilitar ou não, em que condições e o projeto que Depois, querem avançar. Exatamente. Essa é a primeira coisa que é preciso Claro. fazer. Depois, a segunda coisa é selecionar um perito qualificado pela ADN para a certificação, para a emissão do certificado energético. E a outra coisa que é preciso fazer, são 3, é dirigir-se aqui a um balcão do Santander e pedir uma proposta de financiamento. Portanto, são estas 3 coisas. Eu diria que está a funcionar ao contrário. Porque normalmente o parceiro dos nossos clientes é o banco. E os clientes normalmente têm sempre receio de ir ao município porque têm sempre receio de se perder nas burocracias. Sim. Que não é o caso. É suposto neste caso... E eu acho Sim, que é um dos diga. temas Pois. que nós deveríamos abordar, Sim, que sim. é o tema fundamental Sim. que pode fazer com que as pessoas fujam deste programa, que é tentarmos desmistificar a complexidade do produto. Pois. Efetivamente, Pois. o que está estabelecido é que primeiro vai à Câmara, depois o certificado energético e depois ao banco. Na realidade, o que se tem assistido é os clientes vêm ao banco e depois vêm ao banco e depois vêm ao banco e só depois é que vão à Câmara. E nós não estamos muito preocupados com isto. Nós criamos uma equipa a nível central, nós tentamos também nisto utilizar um dos princípios que são os princípios do banco. Os princípios do banco são ser simples, próximo e justo para os colaboradores, para os clientes, para o acionista e para a sociedade. Portanto, para a sociedade e para o cliente, eu já expliquei que estamos a tentar passar esse princípio. E a simplicidade, agora, estamos também a aplicar nestes processos, porque de facto uma operação de fomento à construção, como nós lhe chamamos genericamente, é uma operação com alguma complexidade. O que nós tentamos neste processo era que haja uma equipe a nível central e criar simplicidade para o cliente e para os nossos balcões. De que forma? O cliente dirige-se a um balcão e diz o que é que quer fazer. Entrega um processo de candidatura, mas o nosso balcão não tem de estar a analisar a papelada do processo de candidatura e envia para nível central. E essa equipa a nível central o que é que faz? Faz a elegibilidade da proposta, que noutros programas normalmente é feita numa entidade pública, não, aqui é feita por nós, faz a análise e a aprovação da proposta em riscos e depois também ajuda na contratualização da operação. De forma que entre a entrada da operação e a contratualização, o que está previsto é que não pode haver mais de 3 meses. E quanto é que depois o processo está nas câmaras? Já tem experiência nisso ou não? Temos. Então diga lá. E o que nós estamos a dizer é que o cliente o que está a fazer é vem ao banco. Sim. E nós dizemos logo mais ou menos se aquele edifício se enquadra e se pode ser elegível para esse efeito. E depois é que o encaminhamos para a Câmara. Olha, vá ao ponto focal da Câmara, o prazo normalmente são 20 dias, você tem de entregar estes documentos, que damos-lhe uma listagem e tem de fazer este requerimento.
e depois o cliente vai. De facto, nas câmaras às vezes ainda há câmaras que não estão muito rotinadas com o processo e demoram um bocadinho mais, mas há câmaras que estão a responder dentro do prazo. O prazo são 20 dias úteis, é assim, não é? Exatamente. Para dar esse parecer vinculativo, que para um projeto destes não achamos muito relevante. Se for respondido nos 20 dias úteis, eu posso lhe dar um exemplo. Nós temos um projeto que identificamos no final de janeiro, que era um projeto de reabilitação e não estava enquadrado no IFRU, e nós fomos falar com o cliente porque o cliente à partida não queria o IFRU. E não queria porquê? Porque dizia que era muito complexo. E nós, primeiro falei com a gestora do cliente cá dentro do banco, dizendo-lhe, mas porquê que não é IFRU? Porque o cliente não quer, que é muito complexo. Depois falei com o diretor comercial, porquê que não é IFRU? É precisamente por causa disso, o cliente acha muito complexo. Epá, vamos reunir com o cliente. Para descomplexificar. Vamos reunir com o cliente. E fomos reunir com o cliente. E é precisamente esse projeto que nós estávamos a dizer que em princípio contrataremos esta semana, ou seja, um projeto que no final de janeiro não tinha qualquer elegibilidade no IFRU. Portanto, num mês nós conseguimos fazer a elegibilidade. E porquê é que demorámos um mês? Porque estivemos à espera do parecer vinculativo da Câmara e dos certificados energéticos. Porque nós, a nível interno, 2 dias são suficientes para fazer a elegibilidade do projeto. Desde que o tal cliente se deixe convencer de que vale a pena, não é? Mas se o cliente perceber as vantagens que tem o produto, que efetivamente é cerca de 50% da taxa, que pode ter maturidades mais longas, e que o produto em si não tem uma grande complexidade, não há por que não aderir ao projeto, não é? Claro. Adicionaria só dizendo que qualquer projeto de reabilitação urbana tem que ter, portanto, um parecer, um licenciamento do município, não é? Não é algo exclusivo do IFRU 2020. Não, claro. O IFRU 2020 tem, em cada município, um ponto focal para acelerar as coisas. Não, por isso e mesmo, ainda é melhor. Por isso mesmo é que é crucial saber se, digamos, a natural e normal burocracia ou os trâmites camarários são um fator limitante ou não para a progressão deste instrumento, não é? Pelos vistos, até agora, não se pode dizer que o seja. Não. Muito bem. Não, ia pegar um bocadinho aqui nas palavras e pronto, no âmbito do turismo de Portugal, como imaginam, nós recebemos de facto muitos investidores e é interessante verificar, desde que o IFRU de facto está no terreno, que grande parte dos investidores já vem com conhecimento, da existência do IFRU, 2, da forma como ele funciona e 3, do sítio onde têm que ir. E, portanto, já existe, de facto, informação bastante sobre isso e, portanto, todo este tipo de iniciativas que o IFRU e que os bancos têm vindo a desenvolver tem sido muito interessante, muito importante e, sobretudo, muito eficaz. Porque, de facto, nós detectamos que, efetivamente, existe já muito conhecimento por parte dos empresários relativamente ao instrumento. Queria-lhe fazer esta pergunta. Eu estive aqui, enquanto estava a ouvir, a fazer contas de cabeça, que é o que eu gosto de fazer, e aplicando a mesma taxa que diz existir, enfim, naquele caso típico que apresentou, se aplicássemos estes 1.400 milhões investidos, teríamos um ganho em eficiência energética na casa dos 100 milhões de euros. Atenção, Isto faz sentido ou não faz? Ou não? Ou é demais? Pode fazer às vezes até mais. Eu só estava a falar nas componentes de eficiência energética. Sim. Custos nestas obras de reabilitação que não têm que ver... Não, estou a dizer, como resultado final, digamos, eu perguntei-vos como é que estaríamos no fim deste programa, não é? Todo. E do ponto de vista energético, eu lhe pergunto, tem que haver um saldo positivo em termos de eficiência energética. Exatamente. Também puxado por este IFRU. Exatamente. Não tem expectativa nenhuma. Não temos ainda expectativas... Eu creio que é difícil dizer isso, porque há edifícios que têm uma grande componente de eficiência energética. Outros menos. E há outros menos. Sim, não é? sim. Um edifício que tenha mais de 30 anos, mas que esteja em bom estado, Sim. essencialmente o custo que vai ter vai ser ao nível da eficiência energética. Não pode estar em muito bom estado, senão não se qualifica para o IFRU. Não, se tiver mais de 30 anos, pode qualificar. Mesmo que não esteja no 1 e no 2? Pronto, está bem. É que eu partia nesta conversa com a ideia que de facto eram coisas muito necessitadas, e provavelmente muitas serão, que são muito necessitadas de
reabilitação. Uma última questão que eu deixo, que sei que provavelmente, não é provavelmente, não podemos discutir hoje, mas que é uma preocupação, nomeadamente, que eu já ouvi em especialistas em terremotos. Segurança nas normas desta reabilitação. O que é que nos podem dizer? Esta reabilitação está a funcionar com o melhor saber que nós temos em termos de resiliência do edificado. Há quem diga que se estão a facilitar um bocadinho as regras para criar espaços um bocadinho maiores interiores, à custa, digamos, da capacidade de resistência a futuros e hipotéticos abalos. O que é que me podem dizer sobre a segurança na reabilitação do edificado? Comece por si. Bom, isso é um tema muito técnico, não é? Sim. Mas aquilo que nós podemos dizer é que, evidentemente, como qualquer projeto de reabilitação urbana, a autarquia tem uma série de regulamentos que têm que ser cumpridos, há uma série de leis nacionais que têm que ser legalmente cumpridas e, portanto, evidentemente que os edifícios têm toda a segurança. Agora, esse é um tema muito pertinente e não é igual em todo o país. Há zonas com mais risco, como é o caso de Lisboa. Sim, Lisboa e o sul do país, não é? E há zonas, e Algarve. E há zonas que não estão, felizmente. Que não estão. Mas neste momento, todos os regulamentos e leis em vigor, como o REGOE, portanto, sendo seguidos, atestam que não haverá nenhum tema. Esqueci-me de muita coisa, com certeza. Há mais alguma coisa que queiram cada um de vós dizer? Comece por si. Só dar nota de que falamos aqui há bocado de obrigações relativamente à eficiência energética. Como eu expliquei, isto tem uma componente muito grande de valorização. Cada vez mais começa-se na sociedade portuguesa a ter consciência deste valor. E o que nós temos vindo a notar no último inquérito que fizemos no final do ano passado é que 20% das emissões de certificados já eram voluntárias. Portanto, o conselho para os seus amigos russos é procurarem na base de dados de peritos qualificados um perito qualificado, efetuarem um certificado energético para a casa onde moram e terem, digamos, sim, mas é identificado sim, o que é que têm que fazer. mas é preciso ter também o dinheirinho para, digamos, Tem aqui um bom exemplo. calafetar as casas, etc. Tem aqui um bom exemplo sentido, de que evitar como fugas. é que pega num instrumento que é o certificado energético, como pode abordar a banca, e o Santander é muito particular, que tem experiência já nesta área e pode pedir financiamento para aquele tipo de operações. Muito bem. Não será com este instrumento, será com outro, obviamente. Carlos, não sei se quer dizer mais alguma coisa, se ficou clara a sua mensagem. António, o que é que espera, enfim, com este investimento até mediático que o Banco Santander Tota está a fazer, qual é a expectativa de crescimento de pessoas a baterem-lhe à porta para a utilização deste instrumento? Bem, nós todos os dias temos tido pessoas a bater à porta, temos cerca de 280 milhões de euros de oportunidades já. E estamos em crer que já vamos fechar o primeiro trimestre com um volume de contratação assinalável. Temos várias operações que iremos contratar entre a semana que vem e a próxima. Ganhando tração este programa, estes 280 iniciais indiciam que a verba que está disponível poderá vir a ser mesmo usada. Nós temos 713 milhões de euros e o repto que eu queria deixar aqui aos nossos clientes, efetivamente, é que pode-se pensar que é muito dinheiro. Efetivamente, 713 milhões de euros é muito dinheiro, mas chamava a atenção para o seguinte: destes 713, apenas 53 milhões de euros é que são a taxa zero. E, portanto, os primeiros clientes a ter as operações aprovadas é que terão essas verbas cativadas. A ver. Eu não estou a dizer que as outras verbas não são interessantes. São de facto interessantes, porque estamos a falar de spreads entre 0,3% e 0,4%, na pior das hipóteses, e como essa componente não tem floor zero, neste momento
uma taxa final de 0,07%, que neste momento é muito interessante. Sim, não é? claro. Mas se estivermos a pensar em projetos, por exemplo, de hotelaria a 20 anos, os prazos podem ir a 20 anos, ficar com cerca de 50% ou uma taxa zero, em que o clima de subidas de taxa é muito credível, Sim. portanto, acho que é um produto interessantíssimo. Pois, ora cá está uma forma simpática de acabar o nosso debate. Aqui, de facto, a candeia que vai à frente é alumiada 2 vezes. neste caso. Minhas senhoras e meus senhores, a todos, muito obrigado. Estou certo que as coisas básicas e essenciais foram aqui tratadas, serão devidamente divulgadas no grupo mediático que aqui represento, com muito gosto. Muito obrigado pelos vossos contributos e muito obrigado pela vossa presença. Espero que tenham gostado. Esta é apenas a primeira de outras conversas em que falaremos mais focada e mais especificamente dos vários sítios, das várias regiões nas quais se vai aplicar este IFRU 2020. Muito obrigado, bom dia a todos.